Senhor presidente, é com muita alegria que volto a esse lado de cá do balcão para tratar de uma AIGE estadual que pretende anular o voto de 5,5 milhões de catarinenses, mas uma AIGE que rompe toda a prática, toda a experiência, tudo que se viu em eleições estaduais. Porque é uma AIGE que não tem instrução. Confesso a Vossas Excelências que nunca vi a pretensão de anular um mandato de base estadual, de convocar 5,5 milhões de pessoas para ir às urnas, sem uma instrução, sem uma testemunha, sem perícia, sem documento, sem nada. E não é à toa que o brilhante, ilustre colega que me antecedeu na tribuna, e assim também as peças aos autos, não fazem referência a um documento dos autos, não citam uma página do processo. Fica na narrativa e a gente sabe que papel comporta tudo. Então, pedindo as mais respeitosas vênias, não foi à toa que o Ministério Público Eleitoral de Santa Catarina, representado por esses fatos, arquivou a representação. Não foi à toa que o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, por unanimidade de votos, não há dúvida razoável, rejeitou essa mesma acusação, novamente com apoio do parecer do Ministério Público Eleitoral. Então, rogando as mais respeitosas vênias, fala-se que houve o uso da estrutura de pessoa jurídica da van em favor de uma candidatura. Devolvo a pergunta: onde está essa prova? Senhores ministros, vamos aos autos. A primeira acusação que se fez foi que Jorge Seife teria usado 5 aeronaves de propriedade da loja Van. São 3 helicópteros e 2 aviões. A inicial fala isso taxativamente e disse que essas aeronaves foram usadas em 4 dias. A Procuradoria-Geral Eleitoral, em seu parecer, ignora um dos dias. Fala que houve esse uso em 3 dias. A inicial pede uma prova fatal, uma prova certeira. Apresentou uma planilha com todos os aeroportos, todos os aeródromos, todos os helipontos de todas as cidades onde Jorge Seife esteve. E pediu: TRE, oficie a todos esses helipontos e aeródromos. Me dê todos os horários de decolagem e voo das aeronaves da Van, indicou prefixo, todos os elementos. Me dê a lista de passageiros. Foram mais de 25 ofícios expedidos pelo TRE. Quando chegou o 15º ofício, a acusação veio aos autos. TRE, por favor, não oficia mais ninguém. Eu não quero oficiar mais ninguém. Vamos encerrar a instrução. E por que fez isso a acusação? Porque os 15 ofícios que chegaram aos autos disseram o seguinte: as aeronaves da Van nunca decolaram ou pousaram aqui. Então, a gente já tem um primeiro problema. Porque acusa-se que o candidato chegou no município A numa aeronave da Van. A aeronave da Van nunca pousou ali. Um único aeroporto de Joinville trouxe uma lista imensa de decolagens e pousos das aeronaves, mais de uma, da Van. E disse o seguinte: segue em anexo a lista de pessoas que entraram no hangar, desde a convenção até as eleições. A lista imensa de pessoas. Apareceu o nome do senador? Apareceu o nome de alguém da campanha dele? Algum colaborador? Nada! E quando veio essa lista do aeroporto de Joinville que fez a acusação, por favor, TRE, nós não queremos mais prova nenhuma. Então, com todo o respeito devido, não se pode jogar fora 5,5 milhões de votos. 1,5 milhão venceu Jorge Seife. O segundo colocado teve 600 mil. O terceiro colocado, 600 mil. Juntados os dois, não dá a conta do primeiro colocado. Mas vamos aos autos, porque a prova que se pretendeu produzir veio negativa. Mas a narrativa segue. É quase que uma desinformação processual. Diz o autor que no dia 20/4, Luciano Hang, o Jorge Seife utilizou uma aeronave de Hang. E por que isso? Ele diz o seguinte: ele fez uma entrevista até 11 da manhã no município A, e por volta das 5 ou 6 da tarde ele estava no município B. Como os municípios têm uma distância de 680 quilômetros, ele só pode ter ido de avião e a aeronave só pode ter sido a da Van, com todo respeito. Quando muito, Jorge Seife merece uma multa de trânsito, porque num sábado, e o dia era sábado, num fim de semana,
é altamente possível, plausível e razoável fazer em 7 horas, 6 horas e meia, o percurso de 600 e poucos quilômetros. Por que ele não fez de carro? Onde está a prova de que ele não fez de carro? A distância é compatível. E onde o salto triplo carpado que a aeronave era da van? No dia 24, em que se diz, e aqui a PGE até ignora esse dia, de tão irresponsável que é a acusação. Ele diz, Jorge Seife, no fim da tarde, estava em Curitibanos. E no dia seguinte, pegou um voo em São José. Esses municípios têm 300 quilômetros de distância. Então não é possível que ele viajou à noite. Não é possível que ele viajou à noite. Por que ele não viajou à noite? E de onde a conclusão de que ele pegou uma aeronave? E de onde a conclusão que a aeronave era da van? Não existe. O ônus da prova é de quem faz. Como é que eu provo que eu não voei? E aqui fica o apelo de Jorge Seife. Excelências, caso haja dúvida razoável, é heterodoxo, compreendo. Vamos terminar de produzir a prova que a acusação pediu e desistiu. Nós temos interesse, nós queremos ofícios para todo lado. Não houve uso de qualquer aeronave de pessoa jurídica nenhuma. Os outros 2 dias em que se alega que Jorge Seife teria usado uma aeronave da van, o que aconteceu? Incongruência de agenda. Jorge Seife declarou um helicóptero para esses 2 dias. Reconhece que voou de helicóptero nesses 2 dias. O helicóptero está declarado na prestação de contas de campanha. Tudo regular. E onde o choro do perdedor, então, excelências? Diz a acusação, mas a agenda não bate. Ele informou para o TRE um deslocamento A, mas na prática, no calor da campanha, ele trocou uma cidade por outra. E de onde a conclusão de que uma incongruência de agendas significa que eu não usei aquela aeronave que eu declarei na prestação de contas de campanha. Num dos dias, inclusive, o pit stop é em Joinville. E a gente já sabe que Seife jamais esteve no hangar de Joinville. Se, e somente se, essa incongruência de agendas gerasse uma diferença de distância, imaginem, ele declarou para o TRE que viajou de aeronave de Goiânia para Brasília. Mas, na verdade, ele fez Oiapoque ao Chuí, aí é verdade. Você tem um percurso enorme, você tem horas de voo em descoberto e não declaradas. Aí sim, abrir-se-ia caminho para uma elucubração de omissão de gasto. Mas as cidades são compatíveis com a hora de voo declarada na prestação de contas de campanha. Então, volto a indagar. Onde há prova do uso de aeronaves? Com todo respeito, não há. Para além disso, alega-se o uso da estrutura física da van. E onde a prova? 3 vídeos, 3 links. Um deles, Jorge Seife ao lado de Luciano Hang. Os outros 2 vídeos, apenas Luciano Hang. Lembrando que Luciano Hang estava com as suas redes sociais todas bloqueadas no período da campanha. 3 vídeos. Onde foram feitos esses vídeos, senhor presidente? Não sei dizer. Eu não sei dizer, excelência. Tem um banner atrás, um banner móvel. Democracia, paz, liberdade. E um tapete azul. É na sede da van? Não sei. A acusação prova? Não prova. Como dizer que aquilo era a sede da van? A defesa disse que isso é um banner móvel. Onde a gente ia, a gente levava e gravava. Isso é altamente comum em campanha. E, por fim, alega-se o uso da estrutura de imprensa da van. E por que a estrutura de imprensa da van teria sido usada em favor de uma candidatura numa gravidade suficiente para dizer que esses 1 milhão de votos que Seife botou na frente do segundo colocado derivaram desse comportamento? A van tem o hábito de divulgar a agenda pessoal de Luciano Hang, seu proprietário. Então, solta um release dizendo hoje ele fez isso, hoje ele fez aquilo. Em 3 dias, a agenda foi conjunta. Empresário, candidato. E, de fato, no release constou que Luciano Hang esteve num evento de campanha de Jorge Seife, porque essa era a agenda do dia. Esse é o uso massivo, desproporcional, agressivo da comunicação da van. Qual é a prova feita pela acusação, senhor presidente? Já estou invadindo aqui os demais. 3 e-mails. 3 e-mails para o valor econômico. Com essa agenda. É só isso. A grande ruptura das eleições catarinenses, nos dizeres da chapa derrotada, está concentrada em 3 e-mails para o valor econômico. Esse jornalista foi chamado para ser ouvido, para dizer se recebeu outros e-mails? Não. A acusação pediu para oficiar a todos os veículos de comunicação de Santa Catarina, para que vocês receberam essa agenda? Vocês receberam esse release? Tem prova de que isso aconteceu no Estado? Não.
A acusação traz alguma matéria jornalística para dizer, olha, a imprensa está vocalizando o release da van. Não! A acusação só quis trazer estrategicamente 3 e-mails para o Valor Econômico, que não fez matéria nenhuma a respeito, e ela quer dizer que esses 3 e-mails para um jornal de São Paulo deve fazer com que 5,5 milhões de eleitores de Santa Catarina tenham seus votos descartados. Por fim, senhor presidente, aqui roubando só os minutinhos combinados mesmo, eu gostaria de fazer um recorte absoluto deste caso com o caso de Brusque, presidente, que ficou de redatoria do acórdão de Vossa Excelência. Os elementos determinantes para esta casa, no caso de Brusque, isso está na emenda, está no voto de Vossa Excelência, presidente. Vossa Excelência é muito claro, aspas, uma sucessão de comportamentos em rede social no período crítico da campanha por parte de Luciano Hang a favor de uma candidatura e contra outra. Presidente, no voto de Vossa Excelência menciona mais de 20 vídeos, 20 postagens. E em todas elas, presidente, há logo da van, um H, o nome inteiro da empresa, uma estátua da liberdade, na blusa do empresário, no avião usado, em todos os 20 vídeos do seu voto, presidente. Existe mesmo uma confusão simbólica entre aquela manifestação de campanha e a logomarca da empresa. Neste caso não são 20 vídeos, nesse caso são 3, que eu não sei nem onde foram gravados. Existe a logomarca da van? 0. Existe um H? 0. Existe a Estátua da Liberdade? 0. Não há nenhuma alusão, nem mesmo subliminar à empresa. A empresa não participou, ela não está lá em nenhum dos poucos 3 vídeos que o recurso ordinário traz. No caso de Brusque, presidente, Vossa Excelência falou muito bem, nos vídeos de apoiamento eleitoral, Hang entrevistou funcionário, Hang entrevistou fornecedor, Hang entrevistou uma venezuelana que tinha sido contratada para trabalhar na van. Houve mesmo uma mistura dos assuntos da empresa com o assunto eleitoral. E neste caso, presidente, neste caso não há nada que diga respeito à empresa, à vida da empresa, funcionário, trabalho. A ministra Carmen, no voto dela, chega a sugestionar que em Brusque a gente teria um assédio laboral, eleitoral, dada essa mistura entre vida da empresa. Aqui não teve nada, nenhuma alusão à empresa, nenhum assunto relativo à empresa, cabendo lembrar que aqui são 3 vídeos, lá são 20, aqui não teve irregularidade, lá teve, aqui não teve assunto da empresa, lá teve, e aqui o eleitorado é de 5,5 milhões de pessoas, lá é 90 mil. Lá é a sede da van, são 1.000 colaboradores. No Estado, nada. E não é à toa que a acusação não quis fazer, ela não quis produzir provas, porque as poucas que pediu e das quais desistiu, não reforçam essa inventiva narrativa. Com todo o respeito devido, pede-se o desprovimento do recurso ordinário, porque não é possível desprestigiar um resultado tão superlativo numa AIGE que sequer se deu ao trabalho de fazer instrução para que uma narrativa especulada pudesse ser ao menos sugerida. Muito obrigada, presidente.